De acordo com Dona Maria, seu enteado já está em tempos de se casar, e ela não entende onde está o impedimento. De acordo com uma usuária anônima do TikTok, esta história de classificar pessoas entre beta e alfa é coisa de gente com a cabeça esfarelada. De acordo com uma colunista do UOL em 2025, ou do Metrópolis, é difícil precisar dada a irrelevância da figura. A Red Pill vende para o público masculino um sentimento artificial de escassez, do qual se alimenta depois. O argumento é sólido, mas de tão envolto em histerias, acaba sendo ridicularizado, sobretudo em bolhas Red Pill, os únicos que talvez precisassem entendê-lo. Aqui, este argumento será apresentado e detalhado sem julgamentos. A opinião final continua sendo tua. Este vídeo não tentará te vender nada, e nem mesmo te convencer. Não se trata de mais uma dica de coach. Não estamos falando de como dominar a arte da sedução, nem mesmo a lógica da escassez, regrinha de engajamento do setor publicitário que inunda a internet sob apelos que induzem o usuário a ficar até o final do vídeo ou se inscrever para ter acesso ao conteúdo premium, onde estão as verdadeiras respostas será usado. Aqui, você é sempre livre para ir, vir, ficar ou voltar. Este canal não é monetizado e, dada a profundidade com que temas sensíveis são tratados aqui, talvez não seja nem mesmo monetizável. Eu não tenho as respostas para a sua dor. Tudo que este ensaio oferece é um ponto de vista diferente. São reflexões sobre a sua solidão com as quais, talvez, você nunca tenha se deparado. Reflexões que podem evitar que a solidão, a dor e a angústia de nunca encontrar pertencimento se transformem em norma única. De acordo com dados consolidados do General Social Survey, a proporção de jovens do sexo masculino entre 18 a 29 anos que passaram um ano inteiro sem nenhuma relação sexual saltou de 12% para 24% nas últimas décadas. Estudos publicados no JAMA Network Open revelaram que na faixa dos 18 aos 24 anos, quase 1 em cada 3 homens, 30,9%, relatou não ter tido nenhuma atividade sexual no ano anterior. Entre as mulheres da mesma idade, a taxa de inatividade é significativamente menor. Um número crescente de homens está entrando na casa dos 20 aos 25 anos completamente virgens, segundo a Unesco. E com certeza você já ouviu falar da estatística que diz que 80% dos homens competem hoje por 20% das mulheres. A realidade não é, ainda, tão alarmante, e esta pesquisa na realidade nunca foi feita ou publicada por nenhum instituto sério, e este mito nasceu de uma pesquisa totalmente independente. Os dados são de março de 2015, de um texto publicado na plataforma Medium chamado A Experiência dos Caras no Tinder, onde o autor escrevia sob o pseudônimo de O Pior Paquerador Online. Ele não tinha acesso ao banco de dados oficial do Tinder. O autor criou perfis falsos e fez uma engenharia reversa rudimentar, baseada em depoimentos e curtidas de algumas dezenas de mulheres, para tentar criar um modelo estatístico econômico chamado distribuição de Pareto, a famosa regra 80/20, que diz que 80% dos efeitos vem de 20% das causas. Por mais que a proporção 80/20 não se sustente, o que temos de dados reais e concretos já são por si só alarmantes, e não se resumem às relações afetivas e sexuais. De acordo com o American Perspectives Survey, 15% dos homens relatam não ter nenhum amigo próximo. Em 1990, esse número era de apenas 3%. O número de homens que tinham 6 ou mais amigos próximos despencou de 55% para 27% no mesmo período. E a situação é ainda pior para quem está sozinho. 20% dos homens solteiros afirmam não ter nenhuma amizade próxima. Apenas 21% dos homens dizem receber apoio emocional de um amigo, contra 41% das mulheres. Um estudo global publicado na Nature Human Behavior indicou que pessoas solteiras possuem risco até 80% maior de desenvolver sintomas de depressão, e homens solteiros ou separados são estatisticamente mais propensos à depressão do que mulheres na mesma situação.
Homens são 3 vezes mais propensos a morrer pelas chamadas mortes por desespero, que englobam o churrasco, a overdose e doenças hepáticas ligadas ao alcoolismo. Dados do DataSUS e do Ministério da Saúde apontam que cerca de 78% das mortes por churrasco no Brasil ocorrem entre homens. O risco de um homem tirar a própria vida é quase 4 vezes maior do que o de uma mulher. Se você for alguém corajoso, basta fazer as contas. Não sobra nada. A tua dor é válida, o sofrimento é real, mas a escolha é tua. Transformar a tua dor em meme, o que é saudável até certo ponto, mas pode te fazer estacionar diante de seus problemas. Procurar por soluções. Ou arrendar a sua frustração para enriquecer um produtor de conteúdo por meio do seu engajamento. Todo homem que já foi forçado pela arbitrariedade da existência a buscar possíveis soluções para o seu deserto afetivo se deparou com uma parede. Só que nos ensinam que os tijolos desta parede são compostos por outro tipo de matéria-prima. De qualquer forma, em certas fases da vida, a encaramos como um limite intransponível, e as soluções que a psicologia, o mercado digital ou editorial têm a oferecer não ultrapassam este muro. Apesar de válidas em alguma medida, as dicas geralmente giram em torno de uma aceitação sem significado, como se fosse possível apertar um botão e dizer que a solidão que antes causava angústia, agora não causa nada. Ou do aprimoramento de características visuais que te jogam num loop de arrume-se, seja a melhor versão de si mesmo, vá para a academia, simplesmente seja bonito, alcance o padrão que o mundo inteiro chama de inalcançável, que a vida se abrirá na forma de portas e pernas. E a coisa não costuma ser bem assim. Quem dera os ajustes necessários por esta via fossem simples como vestir uma camiseta mais adequada ou sorrir mais. Dicas de moda, frases prontas, métodos de sedução podem funcionar para o sujeito que já desperta olhares, só não sabe o que fazer com eles. Para o beta não adiantam de nada. Para o beta não sobra nada. Não entenderam? Curso para pegar mulher. A demanda humana é infinita. Este tipo de conselho é genérico. Ele só pode ser válido e ter alguma efetividade sobre a resolução do teu celibato se estiver alicerçado em outras 3 premissas. Premissas que alguns têm a sorte de ouvir e assimilar ainda na adolescência. Outros jamais vão ouvi-las. E a falta de exemplos saudáveis de masculinidade nos quais os jovens possam se espelhar, a falta de afeto paterno nesta fase tão estruturante da vida de um sujeito, é assunto para um debate separado. O primeiro passo é recusar a generalização emocional. A dor que a sua ex, que a sua amiga que não te quis, te fez passar, não representa necessariamente toda a realidade. Esta dor ocorreu com aquela mulher, naquele contexto, com aqueles elementos. E quando dores se repetem em diversos episódios de maneira repetida, é hora de analisar se o problema não está em você. A psicologia e a psiquiatria explicam como, por vezes, buscamos nos enfiar em situações que nos fazem sofrer justamente porque nos fazem sofrer. Pode ser que você esteja investindo tempo e esforço em um tipo de mulher justamente porque sabe que ali a rejeição é certa. Pode ser que não esteja agindo de maneira nenhuma, justamente porque chegou em um estágio onde é a dor que se alimenta da sua inatividade e você só tem a dor como amiga, não quer perdê-la. As possibilidades são muitas. O segundo passo é reconhecer que sim, a sua aparência pode ser um problema, e é necessário aceitar a realidade sem ressentimentos. Negar a importância da beleza é agir contra a lucidez. Temos dó, até mesmo, de abater um rato que invade a sala se ele tiver um aspecto mais fofinho. Preferimos um jardim bem podado e com paisagismo planejado ao matagal que toma conta de um terreno baldio. E isto tem um motivo. O cérebro humano reconhece padrões de harmonia e de simetria estética em frações de segundo, e os prefere. E nisto reside uma verdade incômoda. O busque ser a melhor versão de si mesmo pode envolver um esforço muito maior do que se vestir adequadamente e pentear o cabelo antes de sair de casa. Pode envolver procedimentos que você terá que financiar para conseguir pagar,
Pode desencadear uma guerra contra o espelho que traga ainda mais sofrimento do que a própria solidão é capaz de causar. Pode reforçar sobre a sua psique que você nunca é o suficiente, que nunca está bom. Se você escolher caminhar por esta estrada, fique sabendo que ela é real. Pessoas bonitas se relacionam com mais facilidade e ninguém deveria ter o direito de mentir para você te dizendo o contrário. Mas é um caminho um tanto tenebroso. O terceiro passo é a síntese. Agir sobre aquilo que está no seu controle e não se tornar uma espécie de mendigo de validação. Sendo sim um autor de si mesmo, mas na medida do possível e do saudável. A estética é válida e, dependendo de suas condições financeiras e psicológicas, ela vai resolver a maior parte dos seus problemas. Já, se você olha no espelho e sente que seu caso não é catastrófico assim, só resta uma escolha: assumir que certos estereótipos levam vantagem sobre outros e se vestir, cortar o seu cabelo e se comportar de acordo com aquilo que o grupo ao qual você deseja pertencer entende por desejável, sobretudo mulheres. Simples assim. Socializar é uma arte que depende de certo pragmatismo. É antiético consigo mesmo? É coisa de mangina? Pode ser. Mas você vai transar e fazer amigos. Postura, presença, repertório emocional e erótico também costumam igualar forças a depender do recorte social. Reconhecer a importância do status e da estética é algo que pílulas de todas as cores também fazem, sobretudo a Black. Mas existe um outro caminho, que não está relacionado com nada disto e que te agride menos intelectualmente do que agir feito um primata. Já que recusar as generalizações é algo que nenhuma vertente masculinista pode fazer, pois se fizesse cairia junto. Já que o conselho que te manda melhorar, mas de maneira saudável, é algo que poderia ser dito por qualquer psicólogo responsável, ainda que este tipo de dor, masculina, não encontre espaço em análises de profissionais da saúde mental, sendo antes relegada ao campo de todos os males a ser combatidos, pois neles se fundamentam toda a violência, só o que nos resta é recomeçar este exercício do zero. É como se estrutura qualquer diagnóstico sério de problemas complexos antes de optar por determinado meio de ação, entendendo realmente o problema antes de agir. E o ponto 1 deste problema é algo que já foi dito: a falta de pragmatismo. A maioria dos homens que vivem em celibato involuntário está apenas tentando jogar xadrez com peças de dama ou tentando jogar golfe com as regras do beisebol. O segundo ponto está no desalinhamento de expectativas percebidas. E sobre isto, sinceramente, não vejo ninguém falar. Nem adeptos, nem críticos dos movimentos masculinistas, nem o beta e nem quem tira sarro do beta, nem homens e nem mulheres que ousam comentar sobre este assunto. O que todo mundo acha que o incel quer não é o que o incel quer. Já faz alguns anos, mas o exemplo é muito vivo. Discutindo sobre temas assim em um fórum qualquer, um rapaz chorava suas pitangas. Havia quem concordasse, havia quem trouxesse artigos, e houve um sujeito cujo comentário me chamou a atenção. Cara, se eu conseguir namorar, você certamente consegue. Não resisti. Entrei no perfil do camarada para ver se o exemplo era de fato tão disruptivo. A namorada dele era realmente bonita. Não do tipo que para o trânsito, mas do tipo que faria qualquer incel médio abandonar a lamentação. Ele tinha um estilo roqueiro, mas de roqueiro raiz. Cabelão maltratado, barba de qualquer jeito, um nariz um pouco torto para a esquerda. A imagem tinha cheiro, mas apesar do aspecto trevoso que indicava falta de banho e de asseios básicos, parecia ser um cara do bem. A resposta que alguém escreveu no comentário do nosso amigo megadético, esta rompeu uma barreira real no meu entendimento. Ele não quer namorar, ele quer um harém, ele quer ser o bichão da goiaba, quer uma fila de mulheres desesperadas para namorar com ele. É curioso como discussões rasas de internet podem inaugurar projetos grandes, neste caso, toda uma filosofia. Passei a observar desde então esta dinâmica, e este é, de fato, um padrão deveras recorrente. A solidão sexual masculina não está atrelada, exclusivamente, à falta de opções ou de opções desejáveis pelo sujeito. E nem é necessário argumentar que bastaria abaixar a régua, estética ou moral, que as opções apareceriam.
Abaixar a régua estética é um crime contra o desejo legítimo. É forçar alguém a se envolver com uma pessoa por quem não sente atração. Abaixar a régua moral é impossível para quem nasceu e cresceu sob premissas que dizem que a castidade e a modéstia deveriam ser valores de virtude femininos inegociáveis. O sujeito jamais pensará o contrário, ainda que não se enquadre no mesmo padrão estético ou moral daquilo que deseja. Mas ainda que de uma maneira estritamente lógica, cheguemos à conclusão de que a culpa pelo celibato é do próprio sujeito, pois bastaria abaixar a régua, o problema ainda não encontraria nisto uma causa real, já que, afinal de contas, nenhum celibato é realmente involuntário. Pagar por sexo é sempre uma opção, e se a coisa é assim, é preciso que exista outros fatores. A solidão sexual masculina pode ser explicada em grande medida também pela falta de algo que foi transformado, aqui, em um conceito fechado, pela falta de afeto erótico afirmativo. Um tipo de afeto que, apesar de presente, com outros nomes, na literatura da área, a psicologia atual reconhece com certo receio. Com certeza você já ouviu a máxima que diz que o sujeito que não resolveu suas questões sexuais em determinada fase da vida terá muita dificuldade para resolvê-las no presente, depois de adulto. E há verdade nisto. Este tipo de afeto, que te afirma eroticamente, que te convence que você é alguém merecedor de carinho, atenção e de desejo, que te faz enxergar a si mesmo como alguém eroticamente interessante ao sexo oposto, é um tipo de afeto que, em regra, tende a ser recebido durante uma fase da vida em que suas maiores preocupações giram em torno de validação, de validações como um todo, não apenas sexuais, mas também nos campos familiar e social da experiência. Aos que não a recebem de maneira natural, pode acontecer um fenômeno observado por Olavo de Carvalho, que escreveu muito mais do que críticas políticas. Em sua Teoria das 12 Camadas da Personalidade, o filósofo explica que a camada onde o sujeito está em busca de validações corresponde à quarta camada e que pouco importa o sucesso obtido em áreas da vida onde a complexidade corresponde às camadas mais elevadas da experiência humana, aquilo que dói no indivíduo delimita em que camada ele está. Isto significa dizer que, independente da idade, o sujeito cujo sua maior dor é a ausência de validação, seja familiar, erótica ou social, é um sujeito preso, mental e emocionalmente, em sua própria adolescência. O sujeito não sofre por ser sexualmente inativo, ou por não encontrar uma agulha no palheiro que lhe queira, já que exemplos que demonstrem que isto é mais do que possível não faltam. O sujeito sofre porque sente inconscientemente que o mundo lhe deve um tipo de validação que ele deveria ter recebido no tempo certo e que ele está atrasado. Mas sente a injustiça de perceber outros homens recebendo esta mesma validação de maneira natural, sem o mínimo esforço, e considera injusto que, na vez dele, seja necessário ter algum tipo de trabalho. Mas analise comigo, se fosse uma mera questão de acesso sexual, não daria na mesma? Imaginando que ambos tenham sucesso, que diferença faz este sucesso vir com esforço, ou sem esforço, se no final das contas a dona moça saiu com os dois? Pouco importa o que um ou o outro teve que fazer, e esta lógica revela nosso argumento de maneira direta. Se a lamentação não é pelo sucesso ou pelo insucesso, se a reclamação não é pelo acesso ou falta de acesso ao corpo feminino, restando ser sobre a facilidade ou falta de facilidade deste acesso, ela é sobre validação. E aqui, a validação precisa se dividir em duas frentes distintas de interpretação. Ainda que ambas dependam de experiências reais de sucesso, uma coisa é viver experiências que te confirmem que o sexo não é impossível, que existe um jeito, que tomando determinadas ações, alguma coisa sempre acontece. Você estará competindo consigo mesmo, com as suas próprias limitações e vencendo os seus próprios obstáculos até que acumule um número considerável de experiências que tornem impossível repetir para si mesmo que o seu destino é a solidão e porque sim. Outra, completamente diferente, é entrar em um looping de competição com outros homens para medir quem precisa de menos, para transar mais. No segundo caso, a validação só pode ser conquistada através de um número de experiências que confirmem ao sujeito
que são as mulheres que o perseguem, e que elas o perseguem com uma intensidade maior com a qual perseguem outros homens. E isto é uma utopia. Esta não é nem mesmo a realidade do maior Shed que você conhece. Alguma coisa ele sempre faz. É uma vez ou outra que ele só diz sim ou não. Em ambos os casos, o foco da dor não está nem na falta de sexo e nem na falta de companhia feminina. Muitas pessoas podem desejar a tua companhia sem que se sintam atraídas por você. E sexo por sexo é relativamente simples de conseguir. Mas ainda assim, o desejo por uma destas espécies de validação é natural. Em algum momento da vida, esta barreira de impossibilidades precisa ser ultrapassada. A outra é completamente narcísica. Esta premissa tem inclusive uma maior capacidade de explicar a preocupação masculina com o passado de pretendentes do que os aspectos morais geralmente alegados. Não é razoável, para quem não recebeu este tipo de validação, estar ao lado de alguém que validou outras pessoas em frações de segundo durante sua vida prévia. E quando, perdido em seus instintos que ultrapassam esta barreira de defesa psíquica, o sujeito decide se dar uma chance e uma relação casual vira namoro ou casamento, esta relação está fadada ao desbalanço. O sujeito precisa de demonstrações constantes que o reafirme e o valide para que não se sinta por baixo, mas o efeito de demonstrações é sempre paliativo. Outra máxima que tem certa força de divulgação, mas raramente é bem compreendida, é aquela que diz que não se vê por aí cafajestes criticando comportamentos femininos ditos promíscuos. E isto é real. Dificilmente observamos homens que possuem certa facilidade para se relacionar com mulheres diversas, preocupados com o passado de mulher, com quantidade de parceiros de uma mulher, ou com a moralidade feminina. Mas a resposta geralmente gira em torno do fato de que ao cafajeste muito interessa que mulheres se libertem, pois assim ele só tem a ganhar, transformando o fenômeno numa mera questão prática e objetiva, enquanto que a coisa é um pouco mais sutil. O homem validado não está em busca de validação, não está competindo com as mulheres para ver quem está por baixo ou por cima em uma relação, está apenas aproveitando um momento e a vida. E isto nem mesmo se restringe a garanhões de toda sorte. Pessoas bem casadas ou pessoas que vivem namoros saudáveis, relacionamentos onde se sentem amadas e queridas, da mesma forma, tendem a superar a busca por validação, pois já se sentem validadas. Poucas vezes observamos pessoas validadas em relacionamentos saudáveis, discutindo aspectos morais da sexualidade alheia. A moral é sempre uma farsa. No fim do dia, tudo se resume à competição. O sujeito não pode simplesmente pagar por sexo, não pode cair na farra onde fatalmente arrumaria alguma coisa, não pode ingressar em relações que não tragam este tipo de validação pela qual ele anseia, e também não pode baixar a régua e dar uma chance para a moça que o faria se sentir validado, porque a validação só pode ser recíproca. E o que sobra? Sobra a lógica de tentar ser a melhor versão de si mesmo, sobra buscar ser alguém mais atraente, sobra aumentar seu status financeiro e social, sobra aniquilar sua personalidade em nome daquilo que o Instagram e o TikTok ensinou às mulheres que é um homem desejável. Com muito esforço, existe uma pequena possibilidade de sucesso, e após o sucesso, aí sim, você será validado, tietado, seu Tinder vai bombar, sua DM estará lotada, e entre milhares de opções de mulheres que estarão aos tapas, brigando pela sua presença na vida delas, você poderá analisar as melhores candidatas e dizer, você. E a partir daí, depois de se esbaldar em validação, você poderá dizer, ufa, e buscar relações onde enxergará uma mulher de igual para igual. Mas a chance é pequena, e isto a Red Pill não te diz. A Red Pill se alimenta da dor e de um certo tipo de fantasia narcísica masculina que não está interessada em transar ou namorar, mas em competir para ver quem pode mais e quem chora menos. Sobra ainda uma saída pela tangente, a resignação. A vida é assim, não é para mim, dane-se. E a partir daí, a análise não tem mesmo muita serventia para você. Entre a busca por um ideal de masculinidade inatingível e a desistência, existe uma opção mais adulta.
e a filosofia já nos ensinou algumas coisas. Se estas coisas servem para refletir sobre os grandes dramas da existência, devem servir também para questões ainda maiores, como relacionamentos. É necessário desenvolver uma espécie de amor fati, ainda mais nietzschiano, dadas as circunstâncias. Aceitar o absurdo e a arbitrariedade sem pensar muito sobre isto. Entender que ficar preso na crença infantil de que só vale a pena o relacionamento onde você entra sem o mínimo esforço, como se a todos fosse possível ser Charlie Harper, como se todos tivessem direito à sua Rose. Trata-se apenas disto, uma prisão, uma masturbação mental, um processo lúdico que se retroalimenta e que te afasta do mundo real. Dói, mas uma hora precisa parar de doer. O fato de que existem homens mais altos, mais bonitos, mais ricos, mais interessantes, e te ensinaram que haveria uma tampa para a sua panela, mas talvez ela não exista. É necessário aceitar que você possivelmente jamais será o bambambam do rolê, capaz de seduzir mulheres com a facilidade de um integrante dos Backstreet Boys numa sessão de autógrafos para fãs femininas nos anos 90. É necessário rastrear de onde vem este sentimento, esta busca incessante por validação que nunca cessa. De onde você tirou a ideia de que mulheres deveriam te disputar como fazem por um ídolo teen? Você consegue perceber o quanto isto é ridículo e baixo? Você está preso na sua adolescência, competindo com seus coleguinhas, em busca da validação destes, que podem te olhar e dizer que você é foda, e não em busca de relacionamentos como fins em si mesmos. Aceitar-se como possivelmente não merecedor de acesso à sexualidade de algumas mulheres que você deseja, significa aceitar que a existência é arbitrária, que nem todo mundo vai se interessar por você e que, em alguns casos, as pessoas interessadas serão de fato muito poucas. A vida é injusta. Mas imagine que injustiça maior seria imaginar que uma outra pessoa precisa estar sexualmente interessada em você para que tivesse valor como ser humano. Isto nos joga diretamente de volta no exemplo de nosso primeiro vídeo. O sujeito que, rejeitado pela amiga da academia, criou toda uma tese sobre a injustiça das preferências artificiais femininas, pois ele gostava dela verdadeiramente, e ela preferiu alguém que, segundo ele, só tinha a beleza a oferecer. Ele não gostava dela. Se gostasse, não teria condicionado a permanência da moça em sua vida ao fato dela transar ou não com ele. E isto sempre pode acontecer em outro momento. Ele gostava, no máximo, da sensação pessoal e subjetiva que lhe dizia que alguém como ela poderia lhe oferecer a validação que ele busca. Quando esta validação não veio, a moça perdeu diante de seus olhos tudo o que lhe fazia ser vista. E esta é, por sua vez, a prisão feminina. A de sentir que só é possível existir enquanto alimenta expectativas em pessoas que ela gosta de ter por perto, mas por quem não se sente atraída. E este é um assunto para um próximo momento. Retirar do inconsciente os motivos reais de nossos sofrimentos e trazê-los para a luz é sempre um primeiro passo. Entender que a busca por validação pode ser uma etapa relativamente simples de ser superada, desde que você não coloque obstáculos próprios neste problema, tornando sua resolução utópica, é uma arma poderosa. Uma arma que a Red Pill, por mais que alertas jurídicos e políticos que ela traga à pauta sejam válidos, não quer que você tenha acesso. O sexo não é escasso. Viver como uma estrela de rock, com uma fila de mulheres desesperadas por você, é conseguir uma parceira que se enquadre nas 386 regras estéticas e de comportamento que você criou. É sentir-se validado apenas quando esta mulher hipotética te validar, beira o ridículo. E isto não significa que você precise aceitar qualquer coisa, e nem que seja válido aceitar migalhas emocionais em nome de atividade sexual. Significa que, entendendo que o motivo de sua dor é falta de validação, superá-la fica mais simples, pois você pode atacar o problema de maneira direta e não tentando o solucionar por vias que só o mascaram. E que, validado diante de si mesmo, talvez você passe a enxergar a vida, os relacionamentos, as mulheres e a você mesmo, com menos pressão e com muito mais empatia. Esta reflexão é poderosa não porque insinua que agora é só esperar, mas porque retira dos seus ombros uma obrigação que você não pode sustentar no meio desta confusão.
Se o teu problema é falta de validação erótica, basta que você seja validado. E para isto, basta que você viva experiências com pessoas que não precisem se adequar aos melhores exemplos de moralidade humana. Já, se o teu problema é a ausência em sua vida de alguém que te ame verdadeiramente, você precisa jogar um jogo muito mais difícil. Encarar um dilema que hoje em dia ninguém quer mais encarar. O de que amar é render-se, sem nunca esperar nada em troca. A tua dor pelos seus amores não correspondidos não falam da nobreza do seu coração, mas sobre o teu ego. E nisto, não há nobreza nenhuma. Entender que o que te falta não é uma namoradinha, mas a validação que você não teve, evita muitos problemas, tanto para você, quanto para as pessoas com as quais você intenta se relacionar. A Red Pill, como qualquer movimento voltado para ambientes digitais, se alimenta do engajamento que você oferece. Plataformas digitais transformam a experiência humana em matéria-prima para prever e modificar comportamentos com fins lucrativos. A dor é o gatilho perfeito para manter o usuário viciado na tela. Vendem a cura para uma doença que eles mesmos ajudam a inflamar, sem nunca oferecer uma solução, ou oferecendo soluções mirabolantes demais, utópicas demais. A boa notícia no final disto tudo é que validação erótica é algo relativamente simples de conseguir se comparado com o amor e a devoção de uma mulher hipotética que você e seu produtor de conteúdo para a internet preferido idealizaram. Entender que a sua dor é uma questão narcísica pode ser libertador, pois retira do mundo o peso que você colocou na existência, como se ela te devesse algo só pelo fato de você existir. Entender que está tudo bem se uma mulher te rejeitar e que ninguém tem obrigação de te querer na hora que você quiser e que estas pessoas continuam sendo seres humanos, ajuda você a enxergar as pessoas e os ambientes nos quais você vive com um pouco mais de empatia. E isto é uma atitude adulta e dependente de resultados. Todo mundo quer um bom relacionamento. Todo mundo quer viver experiências eróticas de qualidade, até os que dizem que não. Para alguns é algo mais natural, outros precisam se ajustar. Os ajustes para um relacionamento ou para a experiência idealizada por terceiros que você assimilou são de fato mirabolantes. Os ajustes para conseguir um tiquinho de validação e poder respirar são relativamente simples. Quem vos escreve é um homem, solteiro e sem nenhum dever de sinalização de virtudes para o campo progressista. Isto não vem de premissas feministas. Vem de alguém que conhece esta dor. Talvez não como você, mas conhece. A gente sempre conhece. Seria do caralho se todas as mulheres por quem a gente se apaixona durante a vida, ou por quem a gente se sente atraído, retribuíssem automaticamente, mas isto é ilusão. Se existem homens com esta capacidade de exercer atração, amém. Fiquemos felizes por eles ao invés de invejá-los. As pessoas estão apenas vivendo suas próprias vidas. Faça o mesmo. E jamais se sinta envergonhado por ter ou não ter a vida que você idealizou, por ter a idade que você tem e ainda sofrer por dilemas emocionais que deveriam ter sido resolvidos há muito tempo. A pós-modernidade é uma confusão infernal e tudo está de fato embaralhado. Jamais se sinta menos homem pela necessidade de vez em quando, parar tudo para refletir sobre onde está de fato o problema. Você precisa se livrar de um ideal de masculinidade performático, embalado e vendido como um produto. Mas jamais, independente de quantos problemas e complexos você carregue, envergonhe-se de sua masculinidade como se ela fosse um problema em si mesma. Se você é cristão ou crê de alguma forma no criacionismo, você, ao lado das mulheres, é a maior obra-prima de Deus, o auge da criação. Se você é ateísta ou de alguma forma lhe convencem mais as teorias darwinistas, você é o topo da espécie, o ápice da evolução. Só fazem de um tudo, diariamente, para te convencer do contrário.
você sente que este ensaio tocou em dores que você também sente, ou que o conteúdo apresentado aqui pode ajudar alguém, não deixe de compartilhar este vídeo e se inscrever no canal. O Erotonia está de volta, e sempre de portas abertas, para tratar de assuntos que todo mundo trata, mas com uma profundidade que não é comum, apesar, sempre, de qualquer obviedade latente.